Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos em mais esse tempo de estudo, onde nós estamos estudando metodicamente o livro Vinha de Luz. É um livro escrito pelo benfeitor espiritual Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Meus irmãos, nós estamos lendo capítulo por capítulo e cada tempo de estudo nós refletimos um pouco o que o irmão espiritual trouxe para nós. Nós estamos no capítulo 2 e vamos ver como inicia esse capítulo e depois tecer algumas considerações sobre a mensagem. O capítulo 2 tem o título Vê como vives. E aí tem um trecho do Evangelho que está em Lucas, no capítulo 19, no versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Isso é a palavra de Jesus. E aí Emmanuel inicia a reflexão baseada nessa epígrafe, que é um trecho do Evangelho, da seguinte maneira: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. É interessante aqui, meus amigos, porque, como eu combinei com os amigos, nós leremos apenas o primeiro parágrafo e faremos uma reflexão do capítulo todo, por questões didáticas aqui, por causa do nosso tempo. Emmanuel vem dizendo algo muito interessante. Quando ele fala que a existência é um grande conjunto de negócios espirituais, ele está falando o seguinte, que tudo que nós fazemos aqui nessa existência está contando para a nossa felicidade ou para a nossa desdita, enquanto estivermos aqui e depois que partirmos daqui para o plano espiritual. Então Emmanuel vem falando da necessidade de perceber que a vida toda é um ato religioso, que o ato religioso não se estende apenas quando nós vamos à palestra espírita, ou à missa da Igreja Católica, ou ao culto da Igreja Evangélica, ou na reunião dos budistas, que ele vem falando que a vida espiritual é a vida prática do dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na rua, na religião também, mas que a nossa vida é um permanente ato religioso. E nesse sentido, ele vem complementando aqui. Muitas vezes nós cobramos dos líderes religiosos atos de pureza, atos de profunda moralidade e espiritualidade, e muitas vezes não lembramos que isso diz respeito a nós primeiramente. Quando estamos em uma religião, em uma prática espiritual, é importante que nós atentemos para a nossa vida, o que estamos fazendo com a nossa vida em termos de espiritualidade. E não nos preocupemos tanto com o que os outros estão fazendo, porque cada um será responsável pela sua própria consciência. Como está escrito no Livro dos Espíritos, que é um grande livro, publicado no dia 18 de abril de 1857, na França, por Allan Kardec, na questão 621, Allan Kardec faz uma pergunta bem singular aos benfeitores espirituais. Ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí os benfeitores respondem: na consciência do ser humano. Ou seja, toda a lei de Deus que está em toda parte na natureza, ela está dentro de nós primeiramente. Ela está na nossa própria consciência. Então o nosso bem-estar, a nossa salvação na linguagem teológica, ou a nossa saúde espiritual, ou o bem-estar espiritual quando partimos daqui, vai depender apenas de nós, dos nossos atos. Nós não somos responsáveis pelos outros, mas por nós. Aí ele vem falando aqui, no decorrer do capítulo, que muitas vezes
nós cobramos muito dos sacerdotes católicos, dos palestrantes espíritas, dos doutrinadores na área do protestantismo, e muitas vezes não percebemos que a vida espiritual cabe primeiramente a todos nós. Ele coloca: urge considerar que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. E é interessante que as obras espirituais nos dizem que Jesus conhece a nós todos pelo nome, individualmente. Jesus, como o construtor do próprio planeta Terra, que há 4,5 bilhões de anos, quando o planeta Terra estava sendo formado, ele já estava aqui espiritualmente, ajudando na construção, formando o próprio orbe, para que um dia possamos habitar. Isso está escrito numa obra chamada A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel também, através das mãos de Chico Xavier. Jesus construiu o próprio planeta Terra. Ele já era um Cristo, já era um ser perfeito dentro da relatividade da Terra, quando o planeta estava se formando. E há 2000 anos ele veio aqui fisicamente para dar o exemplo do amor, porque ele foi a personificação do amor, ele foi a personificação da mensagem. Vários outros mestres disseram o que Jesus disse antes dele: Sócrates, Krishna, Siddhartha Gautama, o Buda. Mas Jesus exemplificou. A presença de Jesus na Terra foi tão marcante que a história ficou marcada em antes dele, antes de Cristo e depois de Cristo, no nosso calendário. Porque ele não apenas falou, mas ele vivenciou o amor na própria pele. Desse modo, nós acreditamos que Jesus envolve todo o planeta Terra com a sua energia, com a sua aura, que vem de Deus. E desse modo, a nossa atitude individual, particular, é que realmente faz a grande diferença na nossa trajetória espiritual. E não necessariamente apenas aqueles líderes que estão pregando e divulgando o Evangelho, seja onde for. Aí ele coloca aqui, Emmanuel, que o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Ou seja, o indivíduo, quando está no comércio, trabalhando, ele está também exercendo o Evangelho, se ele vende um produto confiável, se ele é honesto com os seus compradores, se ele procura, num clima de fraternidade, ajuda aquele que está precisando de algum produto. Isso também é vivência do Evangelho. Emmanuel continua aqui: o administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Olhem bem, então o indivíduo que ele é dono de uma empresa ou que administra uma empresa, ele está exercendo o Evangelho também, na medida que ele faz aquilo com prudência, ele procura olhar ao lado dos funcionários, ele procura administrar com honestidade e ao mesmo tempo com fraternidade. Ele está exercendo a espiritualidade também na profissão dele. O servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. As mães e os pais, olha bem o que Emmanuel fala, terrestres, foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Então, muitas vezes, aquela mãe que perde uma noite de sono para ficar ao lado da cama de seu filho que está com febre, cuidando dele noite inteira. Aquele pai que deixa de se alimentar para poder dar o alimento ao filho, que ele vai trabalhar duro o dia todo para poder colocar comida dentro de casa. O pai e a mãe que procura ter aquele cuidado em educar os seus filhos, mas não através da palavra, mas principalmente através dos exemplos. Ou seja, não cair naquela de faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, mas que aquele pai que procura, nas suas atitudes, mostrar o Evangelho vivo para os seus filhos, ele está praticando o Evangelho, está exercendo a espiritualidade e de forma muito intensa, porque uma das maiores missões aqui na Terra é a missão da paternidade e da maternidade. Quando recebe uma alma recém-chegada e vai educando-a, moldando-a
no bom sentido, para que ela se torne um homem e uma mulher de bem. É espiritualidade. Depois Emmanuel continua aqui: o carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo no lar. Então o indivíduo que ele está mexendo com a madeira, que ele está lá cortando, serrando, se ele faz aquilo com carinho, se ele faz aquilo com amor, ele naturalmente também está exercendo o Evangelho. O que Emmanuel está querendo dizer aqui é que o Evangelho está em toda parte, que a espiritualidade está em toda parte, nas nossas atitudes mais triviais da vida, na nossa profissão, na nossa casa, também na religião. Eu tenho um grande nobre amigo que ele é padeiro, e ele fala para mim que ele sente um prazer muito grande em fazer o pão, que quando ele faz o pão, ele faz com gratidão, por estar ali exercendo o papel do produtor daquele alimento que vai sustentar um irmão, que vai sustentar alguém. Com certeza, no momento que ele está na panificação ou na confeitaria, porque ele faz bolo também, ele está impregnando a energia daqueles alimentos com a energia do amor. E ele está exercendo com certeza o Evangelho naquele ato de fabricação do pão. E aí Emmanuel continua: o cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. Muitas vezes a gente não sabe que existem verdadeiros missionários dentro dos laboratórios que ficam dias e horas pesquisando para encontrar uma vacina para a população, para criar um remédio para as pessoas. Estão exercendo a espiritualidade dentro do campo deles, no campo da ciência. Emmanuel deixa muito claro aqui que a espiritualidade, que caminhar com Jesus, é trazer a dimensão do amor, do cuidado em qualquer coisa que estivermos fazendo. Não necessariamente se estaremos falando em Jesus ou pregando a palavra, mas nos nossos atos simples, se estamos despendendo amor naquilo ali. Se realmente nós estamos impregnando de fraternidade, de compaixão, todos os nossos atos, nós estamos pregando o Evangelho, mesmo sem usar palavras. E, inclusive, quem falou isso foi Francisco de Assis. É esse missionário de Assis, que é um exemplo do amor de Jesus. Ele diz o seguinte: Senhor, façam-se com que eu pregue o Evangelho em toda parte, se for preciso que eu use palavras. Interessante isso, né, meus amigos? E aí, para finalizar, Emmanuel continua falando aqui que somos usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Interessante isso, né? Na verdade, não somos donos de nada aqui na Terra. Nós estamos apenas usando. Nós reencarnamos aqui para passarmos por provas, para aprendermos, para evoluirmos, nos purificarmos. E quanto mais nós sabemos que nada disso aqui é nosso, mais nós gravitaremos para Deus, mais nós nos elevaremos, porque estaremos exercendo o desapego. Então estamos aqui em funções diferentes e usando coisas diferentes para poder desenvolver o nosso espírito. E aí Emmanuel continua: não esqueças de subordinar teus desejos a Deus sempre. Quando nós temos essa consciência, nós passamos a nos colocar apenas como instrumentos do Senhor. É apenas essa reflexão singela, meus irmãos, e que possamos continuar na paz e que Jesus possa ser sempre o nosso norte, aquele que orienta os nossos caminhos. Que a mensagem dele possa ser o nosso caminho. Um grande abraço a todos.